Bom dia, meus amigos. Que nesse dia de tanta beleza que nos envolve a todos, Jesus possa contigo e conosco, com todos nós, estar. Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na terra. Nestes momentos e quem confia em nós, para vivenciarmos o Teu Evangelho, para auxiliarmos aos nossos irmãos em profundo desespero, em profundo desequilíbrio. Amado Jesus, suplicamos-te, Senhor, a oportunidade de fazermos parte de todas as equipes trabalhadoras para o bem universal. Senhor, que possamos enviar a esses abnegados irmãos dos dois planos da vida as nossas vibrações de paz, as nossas vibrações de amor, para que possam ser distribuídos aos nossos irmãos. Jesus, rogamos vossas bênçãos a toda a nossa família, a todos os nossos amigos e irmãos que caminham junto pelo teu caminho de amor. Mestre amado, abençoa os dirigentes dos países, especialmente te rogamos pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes. Abençoa-nos a todos nós, Senhor. Rogamos-te, ó Jesus, sê conosco, amado Mestre. Que assim seja. Que assim seja. Nós continuamos a trabalhar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos agora no item 9, a verdadeira propriedade. O homem só possui aquilo que ele pode carregar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixar ao partir, é o que ele usufrui durante a sua estadia. No entanto, visto ser forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o usufruto, mas não a propriedade. O que é então que ele possui? Nada que é de uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. A inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, eis o que ele traz e o que leva. O que lhe servirá mais no outro mundo do que neste aqui. Dele dependerá em ser mais rico ao sair do que ao chegar, pois sua posição futura dependerá do que tiver adquirido no plano material. O homem não possui seu senão aquilo que pode levar deste mundo. É uma verdade tão óbvia, tão simples e tão difícil de ser entendida na Terra, porque nós imaginamos que tudo pertence a nós, né? Tudo temos. Na verdade, não temos nada. Nem o nosso corpo nos pertence. Né? Nós temos ele como empréstimo. Então, não temos nada. Então, o que nós temos realmente? É isso que nós precisamos estar sempre avaliando, analisando. O que realmente nós temos? Porque não temos nada, né? Este corpo, tudo que é material fica, não levamos. Nós levamos aqueles sentimentos, os sentimentos mais puros, isso nós levamos, né? A vida na Terra é eminentemente transitória. Por mais longa que pareça, seu término é uma certeza. Ou seja, o nosso corpo vai ficar, o nosso espírito que irá. O plano espiritual é o ponto de partida e de chegada de todas as almas que renascem na Terra. Então, quando nós chegamos, né,
Nós partimos do plano espiritual e retornamos para o plano espiritual. O que podemos levar? Podemos levar alguns bens? Bens materiais? Não podemos levar, não temos como levar. E é isso que nós precisamos analisar todo o tempo. O que podemos levar? O que nós precisamos cultivar para podermos levar? É isso que nós precisamos estar sempre atento, porque a nossa preocupação com o materialismo, com o ter, é muito acirrada em todos nós. Todos nós pensamos no ter o tempo todo. Esquecemos que não levamos nada daqui, só usufruímos aqui. Passamos nossa existência preocupados em acumular bens, cada vez mais é o ter. Então eu preciso ter uma casa, aí eu tenho essa casa, trabalho muito, construo a casa, compro tudo, monto a casa do meu gosto. Passa um tempo, ela já não é mais suficiente, eu quero outra, eu quero algo mais, eu quero ela melhor, eu quero ela maior. Ou o meu vizinho tem uma casa maior que a minha, eu quero ter maior que a dele. Aí o meu carro já não é mais suficiente, porque eu quero um carro mais moderno, um carro melhor. Eu quero que o meu carro seja o mais moderno. Então eu trabalho, pago esse carro, no ano seguinte eu troco por outro carro, porque eu quero mais. Eu só estou pensando no ter. Ter carro, ter casa, né? Eu preciso ter joias, eu preciso ofuscar o meu poder, eu preciso ofuscar o que eu tenho. Eu preciso de roupas de marcas, né? Eu tenho que ter a roupa de marca, eu tenho que ter objetos valiosos, eu preciso estar sempre em evidência, eu preciso mostrar aos outros o que eu tenho, quanto mais eu tenho. E é através dos bens que eu vou mostrando como é a minha fortuna, que eu quero mais. Se eu tenho uma empresa, eu quero ela cada vez maior. Eu vou trabalhar de sol a sol, trabalhar todos os dias, trabalhar todo o tempo para que ela cresça e produza cada vez mais. Né? Se eu tenho um barco, eu quero ter uma lancha. Se eu tenho uma lancha, eu quero ter um avião. Eu quero ter terras. Eu quero ter bens para mostrar o quanto eu tenho. Isso é a forma que eu vivo. Só apenas ter bens materiais. Ter bens materiais não é errado. Não é errado ser rico. Não é errado ter muitos bens, porque trabalhou por ele, produziu por ele. Errado. O problema é como usufruímos desses bens. Então, como eu usufruo, como eu uso, né, estes bens? Né? Eu sou escravo deles? Se eu sou escravo desses bens, então eu estou servindo a quem? Eu estou servindo a Deus? E eu preciso ter os bens para que eu possa produzir algo pelos meus irmãos. Então, se eu tenho uma empresa, para dar emprego, para ajudar todos aqueles que precisam trabalhar, dar-lhes melhores condições de trabalho, oferecer dignidade para aquele funcionário, oferecer condições para a sua família que tenha algo melhor, que tenha onde morar, que tenha o seu alimento, que tenha seja acolhido por tudo que a minha empresa produz. Né? Então, ter esses bens não é errado. Errado como eu usufruo deles, como eu faço uso desses bens. Se eu sou escrava dos bens, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a só o material, eu estou servindo a mamão. Eu vivo em função do material. E aí? Eu privo da convivência familiar para trabalhar, pensando apenas em acumular bens para o futuro? Será que é isso que eu vou levar? Esse acúmulo de todos esses bens eu vou levar quando eu partir? O homem que possui os bens terrenos, ele usufrui aqui. Porque ao partir, com a morte do corpo físico, o ser espiritual nada leva, a não ser o que é capaz de ser,
a sua inteligência, os seus conhecimentos, emoções, sentimentos, suas qualidades morais. Como ele usou o seu bem, como usou a sua fortuna, como ele empregou a sua fortuna para si e para o próximo. Como ele fez, qual o uso que ele fez da sua fortuna? Ele usou só para si ou ele beneficiou muitos irmãos que dependem dele, que precisam de emprego, que precisam de ser acolhidos, amparados? Será que durante o tempo que ele trabalha, ele tem tempo para a família? Ele fica, ou ele pensa apenas em ter os bens? Será que acolhe a família? Será que eu vivo só para trabalhar? E a minha família? Tenho tempo para almoçar junto, para conversar, para sentar ao lado, para ouvir, para estar próximo? A minha inteligência, eu estou usando como a minha inteligência? Em benefício do próximo ou em benefício de acúmulos de bens? Os meus conhecimentos, como que eu estou usando? Para que eu uso meus conhecimentos? É para benefício da humanidade, dos meus irmãos que estão próximos, que estão longe, de todos aqueles que precisam? Um cientista, ele usa seu conhecimento para quê? Para si próprio ou para os outros? O que ele está criando? Por que está criando? Em quem vai beneficiar? As minhas emoções, meus sentimentos, como estou usando? Quais os sentimentos que eu nutro pelos funcionários, pelos amigos, pelos familiares, pelas pessoas que estão ao meu lado? Como é usado? Como eu uso? Né? As qualidades morais, as qualidades que Jesus tem nos deixado, nos mostrado, será que eu consigo trabalhar e também servir a Jesus? Eu preciso estar sempre analisando como eu estou usando, como eu estou usando a minha fortuna. Em benefício de quem? Em benefício de uma única pessoa ou em benefício de um grande grupo de pessoas? Um número enorme de pessoas são beneficiadas por esta empresa, por essa minha fortuna. É como eu uso esta fortuna, é como eu aplico os meus bens que precisamos levar em conta. Para refletirmos, vamos pensar, quem ficou isento do Covid-19? Olha como mudou a nossa vida este ano, após esse vírus, né, chegar em nosso convívio. Como que nós estamos convivendo com o Covid-19? Né? Quem ficou isento desse Covid? Quem ficou isento desse vírus? Os países mais ricos, todos eles foram afetados, todas as pessoas. As maiores empresas tiveram que parar. As pessoas mais ricas não ficaram isentas. Os hospitais com os melhores equipamentos não ficaram isentos. Os melhores médicos não ficaram isentos. Então foi toda uma população que veio. Esse vírus, ele veio para quê? Ele veio nos fazer refletir, nos fazer voltar para dentro de si, voltar para dentro do lar. Para quê? Será que adiantou toda uma fortuna? Porque o país mais rico não conseguiu ficar isento. O homem mais rico não conseguiu ficar isento. Porque todos nós estamos sucumbindo a ele. Ele está assim para que todos parem para refletir. Eu acho que esse vírus ele veio para nos fazer ver o quanto nós somos insignificantes. Não adianta ter fortunas. Não adianta ter os maiores bens. Não adianta saber tanto. Olha, os nossos cientistas estão aí se desdobrando para conseguir fazer uma vacina. Então isso é para que a gente possa refletir sobre o emprego da nossa fortuna. Como essa fortuna está sendo empregada. E aí a gente vê com esse vírus o quanto ele mudou
a forma das pessoas pensarem, a forma das pessoas conviverem. O quanto esse vírus fez as pessoas voltarem para dentro do lar, para sua família, voltar para as coisas que não precisa comprar, estar ao lado das pessoas que amam, estar próximo das pessoas que raramente se viam, voltar à convivência familiar. Né? Não precisa de fortuna, só precisou estar próximo. Aí nós passamos a sentir o quanto nós precisamos do toque, do abraçar, do beijar, do estar junto. Nos fez refletir sobre outros valores, valores que nós não pensávamos antes. Se a gente analisar, nós saímos de manhã para trabalhar, almoçávamos fora, voltávamos à noite, mal víamos os nossos familiares. Quando saíam para um passeio, cada um ia para um lugar. Não tinha convivência. É muito comum a gente ouvir um filho não saber o que o pai gosta, ou a mãe não saber o que o filho mais gosta. Às vezes o pai não sabe qual é a comida preferida do filho, não sabe qual a cor preferida, não sabe o que ele pensa, o que ele sente, porque não convive, porque só trabalha. E esse vírus veio nos fazer enxergar as pequenas coisas, dar importância para coisas tão simples, mas tão valorosas, que são o sentimento de estar junto, de amparar. O quanto as pessoas se tornaram gentis, solidárias com o próximo. Quantas empresas têm trabalhado oferecendo cestas básicas, oferecendo condições, oferecendo alimentos, oferecendo medicamentos, oferecendo algo que eles não faziam antes. Quantas pessoas se solidarizou com seu irmão que perdeu o emprego? Às vezes aquele irmão que a princípio era rico porque ele tinha um comércio, tinha um restaurante, né, um restaurante famoso, precisou fechar esse restaurante e passou a não ter dinheiro, não ter como se manter. Precisou da ajuda do seu irmão, do seu próximo, precisou da gentileza alheia, precisou enxergar outros valores, precisou tirar o seu alimento que estava estragando no restaurante e oferecer aos mais carentes, passou a cozinhar, a servir alimentos para as pessoas mais carentes. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas famosas que estão ajudando aqueles que menos têm. Aí sim nós estamos empregando bem a fortuna. Mas precisou esse vírus vir para nos fazer enxergar na simplicidade, na gentileza de um gesto, na gentileza de um sorriso, sentir o quanto faz falta abraçar um amigo, quanto faz falta estar junto, mas nos fez voltar para dentro do lar e abraçar as pessoas que realmente amamos, que realmente programamos a nossa reencarnação com eles, enxergar as dificuldades que existem no lar, as dificuldades de convivência, passar a estar junto. Então esse vírus veio para mostrar que não adianta ser rico, ter uma imensa fortuna, porque ele também não está isento, ele também sucumbiu. Então nós precisamos realmente estar refletindo o como usar a nossa fortuna. Temos apenas o usufruto dos bens materiais, quase sempre muito mais disputados e cuidados do que nos levamos. Nós cuidamos mais dos nossos bens materiais do que cuidamos dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, das pessoas que são mais caras para a nossa convivência. Cuidamos mais do carro, da casa, cuidamos mais dos nossos bens do que cuidamos das pessoas que precisam. Às vezes deixamos, né, de socorrer um irmão porque eu não quero sujar minha casa ou meu carro, ou eu não quero me expor.
Eu não quero estar ao lado de pessoas que não convivem comigo. Será que realmente eu estou trabalhando esses sentimentos? Que sentimento eu estou trabalhando? Né? Então, o que eu preciso? O que são meus realmente de fato? O que ninguém pode tirar, que nada pode destruir, nem a traça, nem a ferrugem. Quais são esses bens? Quais são os bens que nem a traça, nem o ferrugem pode destruir? São os verdadeiros sentimentos. São os sentimentos que nós temos dentro do nosso lar. O amor às pessoas que estão ao nosso lado, que trabalham ao nosso lado, que convive conosco. O companheirismo no lar, o companheirismo no trabalho, o carinho, o olhar para o irmão, enxergar quando ele está triste, quando ele não está bem. É afagar, é ouvir, é abraçar, é dar o ombro para que ele possa chorar, é estar junto, orientando os filhos, ajudando os filhos a passarem por suas indecisões, as suas dificuldades. Quantas vezes não conseguimos perceber quando o filho está triste, está magoado, está passando por indecisões, quando ele está entrando numa depressão, num sentimento de negativismo, porque não temos tempo para olhar nos olhos. São esses verdadeiros sentimentos que nós precisamos ter para que eu possa levar. Saber o que o familiar sente, enxergar suas inseguranças, suas dores. É saber passar também quando não estou bem, quando estou com dores, quando estou inseguro, quando eu estou precisando de socorro, estou precisando de um ombro amigo. São esses sentimentos que precisamos trabalhar em nós, né? Aquele que consegue ter essa ideia dentro de si, esses verdadeiros sentimentos, sente também estimulado ao trabalho, pelo seu valor próprio, sente-se feliz em fazê-lo, também almeja o progresso, o conforto para si, o conforto para os seus familiares, sem descuidar dos valores espirituais. Porque os valores espirituais são os mais importantes. É isso que nós precisamos realmente trabalhar, né? Trabalhar para o nosso progresso espiritual e não só para ter bens materiais. Eles são necessários, mas nós precisamos trabalhar muito para o nosso progresso espiritual, para o nosso crescimento. Quando não ambicionamos bens, né? Quando não ambicionamos apenas bens terrenos, não temos inveja, não precisamos, não temos ciúmes, porque sabe que as suas qualidades, verdadeiras qualidades, são as qualidades morais. É isso que precisamos. Precisamos querer o melhor para o outro, para que nós também sentimos que temos o melhor. Precisamos estar sempre voltado ao amor ao próximo, né? Em seu lar, em seu ambiente de trabalho, nós precisamos plantar o amor, o respeito, a gentileza, a benevolência, a compaixão, trabalhar sempre, plantar sempre a verdade, né? Desenvolver sempre os verdadeiros sentimentos, esses sentimentos que não compramos com moedas, que não precisamos de moedas para comprar os verdadeiros sentimentos. Nós ganhamos, porque nós damos e recebemos. São os verdadeiros sentimentos. É isso que nós levamos quando partimos. Isso cabe em nós. É a única coisa que conseguimos levar. Só para fechar, eu vou fazer uma colocação de uma música. Tem uma música antiga, nós vamos só fazer um paralelo. Tem uma música antiga, é uma moda de viola antiga que diz assim: um fazendeiro, ele vendia leite, muito leite ele vendia na região. E quanto mais ele vendia, mais ele queria lucro. E aí ele colocava água no leite, porque ele precisava aumentar cada vez mais a quantidade de leite e acumular mais dinheiro.
E aí ele vendia o leite e guardava esse dinheiro, ele escondia esse dinheiro em um lugar, só ele sabia. Então todos os dias ele ia lá e guardava o dinheiro, guardava o dinheiro. E ele tinha um macaco que ficava observando ao longe. Aonde ele ia, o macaco seguia e via que ele guardava. Um dia o macaco pegou o seu saco de dinheiro e jogou no rio. E quando ele viu, ele chorou e pensou: Senhor, a água me deu todo esse dinheiro, mas a água levou todo o dinheiro. Então, a moral da história é o quê? O que a água deu, a água levou. Ou seja, ele não precisava disso, né? Mas ele fez. Então, ele colocou água no leite para aumentar e ganhar mais. Acumulou muito dinheiro e esse dinheiro foi pelas águas. Então, o que a água deu, a água levou. A verdadeira propriedade. O que realmente, verdadeiramente é nosso. Quando nós entendermos que tudo quanto temos na experiência carnal não passa de apenas uma oportunidade para nos desenvolvermos moralmente, nós conseguiremos alcançar uma compreensão superior do que seja viver. Não há diferença entre a pobreza e a riqueza. Nessas duas situações, o que nós temos são apenas oportunidades. As casas, carros, as abundâncias, as roupas, os aparelhos eletrônicos e tantas outras coisas que a evolução material vem trazendo para todos nós, são situações que Jesus nos convida para que nós possamos, no exercício dessa abundância ou dessa falta, descobrirmos quem somos, porque é nessas experiências de contraste do muito ou do pouco que aflora demais, que aflora de nós a realidade daquilo que pensamos e sentimos. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizendo, é um dito popular, se nós quisermos saber quem determinado indivíduo é, basta que nós possamos colocá-lo numa condição de poder. E isso é muito verdadeiro. Tudo quanto temos na matéria é transitório e um dia vai passar. Como nós nos comportamos com aquilo que temos, como nós nos sentimos com o que possuímos, aquilo que pensamos e sentimos diante das experiências da vida compõe a verdadeira propriedade que conduziremos pela eternidade. Desvencilhar dessas questões materiais é fundamental para a evolução do espírito. Pensemos no Mestre Jesus. Antes que todos nós fôssemos, Jesus já era o Cristo. E Jesus participou, junto com os engenheiros siderais, na estruturação do planeta Terra, com seu magnetismo de amor, com a sua força criadora conectada ao Pai. Há bilhões de anos atrás, Jesus já era esse espírito puro e superior. Os espíritos superiores não têm qualquer necessidade material, até mesmo porque, com o seu magnetismo e com o domínio do pensamento, eles elaboram e plasmam aquilo que eles querem. Daí a importância de nós focarmos na aquisição das verdadeiras propriedades, porque todas essas questões materiais, elas são totalmente indiferentes e sem valor.
Olha que interessante, olhando até mesmo do ponto de vista prático. Se eu me esforçar para adquirir cada vez mais bens materiais na Terra, a qualquer custo, entendendo que, nesse plano material, se eu tenho mais, eu serei mais respeitado, eu vou ter alguns anos de sucesso e vou colher séculos e milênios de sofrimento. Porque se eu fiquei focado em buscar ter mais ao invés de ser, para que eu pudesse me destacar no plano material, ao desencarnar, eu estarei num ambiente vibratório similar à vibração do sentimento que eu tinha. E se a minha vibração de sentimento era ser superior pelo ter, o meu ser ficou em segundo plano. Então me reunirei num local onde todos os outros espíritos também têm essa vibração do ser em segundo plano e tem essa frequência no campo da aparência, de querer ser melhor, de querer ser o mais amado, o mais reconhecido. Olha quanto sofrimento. Mas olhemos deste ponto de vista prático, lógico, racional. Se eu busco amar, se eu busco trabalhar os meus sentimentos e os meus pensamentos, vencer a mim mesmo, quanto mais eu me elevo vibratoriamente, mais eu evoluo enquanto espírito. E quanto mais eu evoluo enquanto espírito e domino a mim mesmo, eu equilibro os meus pensamentos e sentimentos e coloco-os em alinhamento ao Evangelho de Jesus. Quanto mais eu me esforço por esse caminho, olha que interessante, mais eu posso ter tudo o que eu queira ter. Porque ao dominar o meu pensamento e sentimento no amor, alcançarei virtudes que me permitirão plasmar aquilo que eu quiser. Quanto mais eu busco amar, quanto mais eu busco renunciar no bem, mais eu estou construindo propriedades eternas. Parece um contraponto, mas a verdade é, quanto mais eu renuncio, pela eternidade, mais eu terei. E quanto mais eu me esforço por ter agora, mais sofrimento estou plantando pelos milênios ao meu espírito. Entendamos verdadeiramente de uma vez por todas que não existe separação do rico, do pobre, seja do que for. Somos todos espíritos. A hora que conseguirmos perceber, sentir que a falta ou abundância do outro não o torna melhor, é apenas uma prova que ele tem, nós conseguiremos viver essa fraternidade e conseguiremos realmente amar os nossos irmãos sem essas castas, sem essas separações. Todos nós vamos nos ajudar, vamos nos confraternizar e vamos rezar ao invés de nutrir inveja por aqueles que têm mais, porque estaremos pedindo ao Pai para que eles tenham forças para suplantar aquela prova. Porque se eu não estou na riqueza, um dia eu já estive. E um dia estarei. E se agora não estou na pobreza, um dia também já estive. E um dia retornarei. E todos caminhando juntos, alcançaremos essa plenitude da paz. A verdadeira propriedade é o amor que edificamos em nós, diante das oportunidades e desafios que a espiritualidade maior nos permite para que possamos crescer na prática do bem.
Amado Jesus, lhe agradecemos por mais um dia, por esse dia maravilhoso, pela bênção de estar aqui com saúde, em paz e harmonia. Lhe agradecemos, Senhor, por cada instante vivido. Lhe agradecemos pela natureza, pelo sol que irradia e aquece as nossas plantas, pelos nossos alimentos, por tudo que tem nos concedido a cada instante de nossa existência. Lhe agradecemos, Senhor, por esse evangelho maravilhoso que nos abre os olhos, que nos faz enxergar os verdadeiros sentimentos, que nos faz enxergar em Ti os verdadeiros exemplo de vida, de amparo, de socorro. Mestre amado, a cada instante só temos que dizer obrigado. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pelo sol, obrigado pela terra, obrigado pelo ar. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado pelos nossos familiares. Obrigado a todas as pessoas que estão ao nosso lado. Obrigado aos nossos animais. Obrigada, Senhor, pela bênção da vida, do amparo e do socorro. Que a sua luz imensa continue nos amparando e nos socorrendo. Que tenhamos consciência, que tenhamos sabedoria para sempre exemplificar, sempre demonstrar o quanto recebemos de Ti com o nosso agradecimento, com a Sua grandeza e com o Seu amor. Só temos que dizer, Senhor, obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja.